Pronto. Então, boa noite, né, novamente, para todo mundo que está presente aqui, para quem vai assistir mais tarde também, né, então, explicar para vocês brevemente a natureza, né, desse ciclo de palestras aqui, né, e como ele surgiu, né, então, basicamente, foi uma demanda que ocorreu, né, eu ministro a disciplina de Psicobiologia da Atividade Física na graduação, e nesse semestre tiveram vários alunos que me procuraram com o intuito de fazer a disciplina, mas eles tinham um impedimento, que era alguns pré-requisitos, né, que impediam eles de se inscrever na disciplina. E aí, em função disso, então, eu resolvi cadastrar essa disciplina como um projeto de extensão, né, e o que, né, visto a nossa circunstância agora, né, da pandemia e tudo mais, então isso facilitaria, né, com que eu fizesse isso acontecer, né, então a gente tem um limite bastante amplo, né, de pessoas que podem participar, e aí casado com essa situação, então também uma oportunidade para quem quiser assistir, também ter um certificado com horas extracurriculares. Então, basicamente, né, a ideia de fazer, né, esse evento surgiu daí, em paralelo também com a necessidade de divulgar um pouco mais esse tema, né, difundir o tema aí entre, né, tanto alunos, né, quanto profissionais já da área. Então, a proposta era tentar ampliar o debate, né, sobre essas questões e também, né, estabelecer o diálogo, né, então também ouvir né, a experiência, né, a impressão de vocês em vários assuntos, né, então para construir essa proposta e também tornar ela mais atrativa, né, eu convidei vários professores, né, alunos também do programa de pós-graduação que tem o seu tema de pesquisa especificamente sobre o tema que eles vão abordar, né, e também professores, né, de outros departamentos, né, outras universidades aí. Então, a ideia foi uma coisa muito rápida, né, que teve que acontecer muito rápido, porque entre o interesse, né, ter sido demonstrado pelos alunos e a execução, né, de construção do projeto até ele virar um projeto de extensão, isso foi muito curto, então, até depois eu tive a confirmação de vários outros professores que se disponibilizaram de fazer, de participar, né, como palestrantes, e o que agregaria bastante a nossa conversa. Então, o que eu ainda pretendo encaixar, de alguma maneira, que eu só estou vendo para tentar oficializar dentro do evento, e aí ampliar, né, deixar, então, né, professores de vários outros locais aí que vão ajudar a gente nessas discussões. Bem, acho que é isso, né, em relação ao evento de uma maneira geral. Eu gostaria de começar a falar com vocês, né, primeiramente... E aí, Bruno, tudo bom? E aí, Raça, boa noite, pessoal. Boa noite. Vou dizer assim que é uma palestra, mas é uma aula, tá? Então, assim, eu não estou aqui simplesmente para falar para vocês, né, mas como a ideia é um desenho de aula e parte dos participantes é aluno da disciplina, então eu gostaria de deixar aberto o diálogo, né, e assim, eu vou fazer uma explanação, né, mas caso alguém quiser interromper, eu não vejo como problema. A questão principal é que vão ter algumas palestras, algumas apresentações, das quais a gente vai formatar ela para que o final seja aberto às perguntas, mas especificamente nessa palestra de hoje, vocês podem fazer perguntas pelo chat, que eu vou conferir volta e meia para ver se tem algum questionamento, alguma questão. Se vocês quiserem interromper, fazer alguma observação, também pode abrir o microfone aí e pedir a palavra sem problema nenhum, tá bom? Bom, então, todas as palestras do evento elas já estão cadastradas lá no CIGA, a gente ainda está fazendo a divulgação, né, gradual de todas as palestras e as falas, né, os temas,
Então, vocês também vão poder ter acesso a isso lá no Instagram, mas eu já oriento, se vocês quiserem mais facilidade, a gente está colocando, tem um grupo do WhatsApp, que se vocês entrarem lá no Instagram, vocês conseguem acessar, e ali a gente coloca todo o material. Eu vou colocar alguns artigos que eu vou mencionar aqui também na nossa palestra, então, eu vou tentar disponibilizar outros materiais que possam vir, que são relacionados às falas, para quem estiver lá. Então, se vocês tiverem interesse, e o link também, né, esse link que eu mando para vocês também fica disponível lá. Quem não tiver, então é só entrar, tá bom? Bom, vou começar pro assunto, né? Então, vamos lá. Eu passo a não ver mais vocês a partir de agora, tá? Então, realmente, se vocês, por um acaso, acontecer qualquer imprevisto, até o WhatsApp, que eu vou deixar meio de lado aqui, porque às vezes acontece de dar um problema, e aí eu não consegui ter noção do que está acontecendo. Então, por favor, fiquem à vontade aí e me ajudem nesse sentido aí. Deixa eu só abrir aqui no meu celular também, que é um backup aqui. Raça, você não está conseguindo fazer aquela manobra lá que Fívia ensinou? Cara, no meu não tem aqui, ó, Luiz. Não sei se está vendo a minha tela. Tem um livrinho, né? Não tem. Eu estou vendo aí, mas não tem um livrinho, não. Não. Eu já tentei. Tem que ser cheio mesmo. Eu tentei procurar aqui, mas daí eu vi que o meu Windows porque esse negócio do Mac aqui, que ele tem esse problema. Deixa eu só fazer isso aqui, gente. Ó, desculpa aí esse delay aí, que é porque até deixar tudo no esquema aqui, que para a próxima já vai ser mais rápido, viu? Beleza. Então, o tema, né, da palestra do ciclo, né, então a gente tentou pensar no que seria, né, os temas que vão ser abordados, então a gente chamou em psicobiologia da atividade física, né, mas o que é a psicobiologia da atividade física? Então, tentando traduzir em outras palavras, né, inclusive o Lucas que está aí ajudou na elaboração desse tema aqui, que é aspectos teóricos e práticos da abordagem comportamental na atividade física e no exercício, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o que é esse nome aí, por que tem esse nome, porque é justamente a partir daí que eu vou tentar, então, convencer vocês, a partir de dados, informações que foram organizadas de uma determinada forma, para apontar a importância de estudar isso por alguns vieses específicos, tá? Então, eu tento trazer tanto impacto financeiro, né, também impacto sobre o que a gente se propõe a fazer, que é promover resultados, né, tanto fisiológicos, né, antropométricos, aquela coisa toda. Então, eu vou falar um pouco sobre isso de uma forma mais ampla. E aí, então é isso. Talvez eu tenha que parar aqui, gente, no meio do caminho para autorizar algumas pessoas, mas acho que é mais nesse começo aqui, e aí, enquanto eu vou ter que fazer esse paralelo aqui, viu? Bom, então, a primeira coisa, então, que eu queria trazer é falar um pouco sobre o que é essa abordagem comportamental, tá? Então, o que eu entendo por uma abordagem comportamental e por que isso está diretamente relacionado com o nosso tema. Então, a psicobiologia ela é um campo bem amplo, né? E na educação física ela é mais antiga no contexto esportivo, tá? Então, o contexto esportivo tem mais tempo de pesquisas e estudos, sendo que no contexto da atividade física, né, a gente tem várias possibilidades, né, de pensar a sua aplicação, né, e aí, dentre elas, né, o recorte que eu trago aqui para vocês
ela é voltada à apresentação e também explorar um pouco mais os aspectos que impactam diretamente no comportamento das pessoas, né? Visando, então, uma melhor experiência, né, na realização, uma melhor experiência e uma maior frequência do comportamento, né, voltado tanto à prática de atividade física, mas também, né, e principalmente no exercício físico, né. Então, muitos aqui têm interesse de atuar na área de academia, né, fazer prescrições, né, tanto de forma presencial, remota, né, e um dos grandes problemas que existem nesse contexto é que a visão, né, que a gente tem, né, na graduação, ela é muito voltada para otimizar os resultados, né, então, o que é muito bom, né, importante, né, a gente conseguir promover, né, melhores resultados, mas eu vou trazer alguns elementos aqui que vão fazer a gente pensar um pouco do que isso, né, como que isso tem repercutido, né, na nossa área. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, mostrando uma reportagem que fala sobre o crescimento, né, do mercado fitness, né, que é um setor importante na nossa área de atuação, né, e que absorve grande parte dos profissionais, né, tanto aqui falando de crescimento em específico de academias, mas a gente tem, né, tanto em paralelo o número de profissionais liberais que trabalham com oferta de prescrição de exercício, né, como personal trainers, né, em academias menores, né, em condomínios, enfim, existe todo esse mercado, né, então, que é chamado mercado fitness, ele tem crescido bastante, né, então, nos últimos anos, né, então, e a gente, como, em relação ao mundo, é o segundo país com maior quantidade de academias, né, disponível aí, só atrás dos Estados Unidos, tá? Então, um aspecto importante, né, e aí eu pego isso como referência para a gente ter uma noção de quanto a gente oferece de prescrição de exercício, né? E aí, claramente, a academia é um local que representa bastante o exercício dessa parte da nossa atuação, né? Então, isso tem crescido bastante, né? E, de uma maneira geral, a receita que isso provoca, né, que isso produz, né, dentro desse cenário, tem crescido, né? Então, muita gente preocupada, né, com todo esse aspecto de saúde e lá na frente, então, acaba investindo nisso, né, para conseguir obter esses benefícios, né? Então, um paralelo que eu faço aqui, né, isso aqui é um gráfico do mercado de ações, né, e aí as tendências comportamentais, elas seguem mais ou menos esse tipo de gráfico, assim, né, então, quer dizer, segue uma certa direção, né, mas tem altos e baixos, a gente nunca sabe, né, o que vai influenciar, né, mas dentro da nossa área, a gente teve aí um histórico, se a gente olhar para trás, inicialmente uma preocupação extrema, né, com aspectos fisiológicos, né, então, na época de formação do meu orientador, né, ele é fisiologista, então, muitas pessoas preocupadas com os aspectos fisiológicos, né, então, quem tinha uma formação um pouco mais focada nisso, acabava se destacando bastante, né, e conseguindo agregar, né, um diferencial no mercado de trabalho, né, e aí com o avanço, né, a gente observa que teve também, né, uma onda importante de profissionais que buscou a capacitação focada num entendimento, né, do funcionamento biomecânico, vamos dizer assim, tá, então, e também, né, esse boom, né, ficou muito claro, né, com o número de especializações, né, cursos que foram direcionados para esse foco, né, então,
o que foi muito positivo para nós, né? A área foi também, ela aprimorou, né? Então, ou seja, hoje você consegue claramente, né, muito mais fácil encontrar profissionais que tenham habilidades, né, de lidar bem com esse conteúdo, né? Então, o que é muito positivo. Então, sendo que isso, para mim, né, então vamos imaginar aqui, ó, fisiologia, pum, deu um boom ali na nossa área, né, e depois o que acontece com a demanda, né, então muita gente começa a procurar, e daí de repente dá aquele número de profissionais que eram quase nenhum, quem se formou, quem buscou essa formação, conseguiu se diferenciar, e aí, de repente, já não é mais diferente, né? Então, pela procura, isso dá uma estabilizada. E aí, depois veio a biomecânica, né, de novo aqui, e dá aquela estabilizada. Então, o que eu noto, né, não que esses conhecimentos, eles não necessitem continuar sendo explorados, mas a gente se vê numa situação onde a necessidade de buscar novos aprimoramentos, ela é constante, né? Todo profissional, né? E aí, então, o meu palpite, né, e aí, obviamente, é só a minha opinião, mas com base no que eu tenho observado, né, a gente está mais ou menos aqui, ó, nesse momento aqui, né, a data está errada aqui, devia ser 2020, né, mas imaginando aqui, essa analogia fictícia que eu estou criando aqui, a gente está aqui, por quê? Então, quer dizer, muita gente já com cursos de fisiologia, biomecânica, então, quer dizer, aquilo já está se saturando, então você vai perguntar para o teu colega, ele já sabe tudo de biomecânica, você também sabe, então, aí, o que acontece, né? Então, o meu palpite é que a gente está prestes a dar esse novo salto aqui, né? E aí, né, a minha pergunta para vocês né, o que vai guiar esse novo crescimento, né? O que faz vocês imaginarem, né, que vai dar esse novo boom, né, dentro da nossa área, né, com relação a uma valorização, né, justamente pela nossa capacidade de implementar novos conhecimentos e diferenciar o profissional da área, né? Então, quem quiser, fica à vontade aí, colocar o seu palpite no chat, tá? Então, essa questão que eu quero trazer, né? Então, eu claramente, né, a minha percepção, né, desse crescimento, né, ele está atrelado a várias coisas, né? Então, ele vai promover, né, um diferencial em conseguir oferecer um melhor serviço, né? Ele vai conseguir ser naturalmente conseguir arrecadar mais, né, recurso, né? Então, e oferecendo um melhor serviço, arrecadando um melhor recurso, acaba se diferenciando, né, dentro do mercado. Então, para mim, esse diferencial aqui é o conhecimento relacionado aos aspectos comportamentais, né? Então, a gente incluir dentro do nosso, né, dentro das nossas ferramentas, uma atuação consciente focada, né, em modular, né, da forma com que a gente precisa modular, né, essas abordagens comportamentais. Então, essa que é a minha percepção, e, obviamente, eu explorando um pouco, encontrei alguns trabalhos, essa é uma revista da Associação Brasileira de Academias do Brasil, né, então, que é a sigla ACAD, tá? Então, a ACAD, ela é vinculada, ela está associada à IRSA, tá? Que é uma instituição mundial, né? Então, que tem representação aqui no Brasil também. Então, o que eles... A IRSA, então, ela é como se fosse o American College das academias, tá? Então, para quem não conhece. E aí, o que eu consegui na edição 85, né, o que eu quero destacar para vocês, né? Olha os tópicos, né? Ó. Então, wellness, a nova oportunidade para academias, tá? Então, eu queria chamar atenção justamente para esse tópico, tá? Então, por que eu quero chamar atenção para isso? Porque quando eu olhei as entrevistas, né, então, eles apontam, né, eles mostram aqui a opinião dos grandes CEOs, né, dos grandes mercados de academia, né, do mundo aí, né? Então,
vejam o que eles dizem, né, como apontamentos para um horizonte de oportunidade, né, um programa bem definido, né, de bem-estar, oferece às academias a oportunidade de aumentar a receita, né, melhorar a retenção, né? Então, olha só, né, então ela fala, 80% que não estão nas academias, aquelas pessoas que precisam de um incentivo adicional de suporte ou serviço, né? Então, quer dizer, olha o percentual que ela observa, né, então 20% da população americana já utiliza, tem 80% que não utiliza, né, então, quer dizer, olha, e aqui no Brasil essa proporção ainda que não utiliza ainda é maior, né. Sabe que devem tentar viver uma vida saudável, mas podem ser duramente pressionados para descobrirem onde vai começar, né. Se torna mais fácil, né, para elas ficar de fora, né. Então, obviamente, né, no Brasil tem várias questões que estão relacionadas a isso, mas a gente pode especular, né, com base no número de pessoas que procuram as academias, que se a gente conseguir segurar mais pessoas, né, a proporção de pessoas que passaria a utilizar esse serviço aumentaria, né? Então, a gente tem um percentual ainda muito próximo de 4% ainda, né? Então, aqui um outro CEO, né, McBride, ele é bastante famoso, né, dentro desse ramo, né. Nós ainda temos muito trabalho a fazer quando se trata de comunicar o fato que as academias são um lugar seguro. Olha isso, são um lugar seguro, tanto emocionalmente como fisicamente, né? Então, eu acho que isso aí, esse primeiro recorte aqui, né, que eu trouxe para vocês, é uma visão, né, do panorama geral, tá? Então, do panorama geral. Eu estou olhando aqui, a Ana Beatriz, o Bruno fez um comentário, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu vou avançar. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário a respeito dessa primeira parte, eu vou fazendo assim, gente, porque eu acho que vai ficar um pouco mais interativo e não fica aquela coisa enfadonha aí, já que ela tem um pouquinho mais de tempo, né, essa aula, né. Exatamente, Bruno. O Fórum Econômico Mundial já destacou, né, a habilidade de setor, né, também como uma forma de potencializar, né, e atuar na redução do sedentarismo. Isso realmente foi uma coisa bem recente, inclusive, né. Eu não entendi, Ana, quais são essa questão, quais são as outras duas capacidades que eu não... Raça. Pode falar, Bruno. Só para explicar aí, como você não entendeu, é que eu tinha comentado que o Fórum Econômico Mundial destacou a criatividade, né? Naquela pergunta que você fez lá, o que é que vocês imaginam que vai ser a chave aí para o sucesso, né, do profissional e tal? Eu coloquei o destaque da criatividade, né, que é uma capacidade humana que a gente pode aprender, né, e deve, né, porque muitas vezes a gente deixou de ser criativo, porque a informação que a gente tem, assim, é que quando nós nascemos, nós já éramos criativos, né, por natureza. E aí essa criatividade foi perdida ao longo da infância, da adolescência, aí pelos vários aspectos, né, da fase adulta aí, do adulto, dos pais, com quem a gente conviveu, que fez com que essa criatividade fosse tolhida, né? Para com isso, não faz isso não pode, isso está errado. E aí a criança pensou assim, pô, não consigo fazer mais nada está certo, então... E aí perdeu a curiosidade, né, pelas coisas. Então, assim, a criatividade é um destaque que o Fórum Econômico Mundial colocou, e aí junto com essas outras duas, né, que eu acabei de colocar aí, a capacidade para solucionar problemas complexos e o pensamento crítico. Então, é isso que vai diferenciar o profissional no futuro, porque, assim, são questões relacionadas à tecnologia e, assim, a máquina já faz um trabalho muito melhor do que o homem, né? Então, se o homem não estiver preparado, capacitado, obviamente, do ponto de vista do conhecimento e da criatividade para desenvolver um trabalho diferenciado, certamente ele vai ficar para trás. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu diria, então, agregando aí com o que você acabou de trazer, eu diria que a criatividade em lidar com os aspectos comportamentais, porque justamente eu acredito até que pensando assim, né, como você trouxe esse insight aí, assim, o fato de você, a gente focar muito em aspectos biomecânicos, aspectos fisiológicos, ele
coloca o profissional numa zona de conforto, de não ter que ser muito criativo em lidar aquele corpo a corpo ali, né? Então, quer dizer, existe até um estereótipo, né? Eu estou, obviamente, generalizando aqui, mas o estereótipo de que a gente é aquele, né, pessoa, profissional quadradão, né? Que não, o cara fala uma coisa, tem até um vídeo, né, que fala sobre, né, essas abominações da educação física, que é o cara que ele fala tá pago, né? Quer dizer, o cara chegou ali, ele justifica também aquela coisa da hora de trabalho do profissional, que é baixa, né? Então, o profissional chega lá, pergunta 5 coisas iguais para todo mundo e para todas as pessoas ele prescreve o mesmo treino. Aí chega um sexto cara que veio para entregar uma carta e o profissional nem pergunta nada, né? Já faz 3 perguntas e já bota o cara para fazer o exercício lá do mesmo, e o outro, ele fala, pô, eu só vim aqui para entregar a carta, né? Então, quer dizer, a gente se coloca, muitas vezes, numa zona de conforto, onde, assim, ter que lidar com menos informações facilita, mas acaba gerando aspectos, né, que dificultam, então, o profissional a lidar com a individualidade, que exige criatividade, né? Então, mais ou menos por aí. E você veja que essa questão do tá pago, né, se você observar as contas que a gente paga, geralmente não é uma coisa tão agradável, né? Então, se você for fazer essa relação do tá pago, assim, é bom que você pagou, né, porque você tinha o dinheiro para pagar, mas geralmente não é uma situação tão agradável, né? Quando você tem vários boletos aí para pagar, fica aquela situação crítica. Aí você pensa isso como sendo a atividade física, tem que pagar, e aí tem que fazer aquele esforço para poder pagar, né? Complicado. Isso. O Lucinaldo colocou aqui, né, porque a vasta maioria abandona no primeiro ano, né, e gera tanta rotatividade. Então, a gente vai falar um pouco, assim, essa é uma questão bem central, né, de tudo que a gente vai falar aqui nesse ciclo de palestras, né, e é uma pergunta, assim, difícil de responder, né, o que eu diria, assim, certamente que a negligência de aspectos comportamentais está envolvida com essa rotatividade, né? Então, e que a gente vai tentar, obviamente, trazer alguns insights sobre isso para, vamos lá, né, tentar errar menos, vamos dizer assim, né? Então, porque o que a gente vê aí, eu vou trazer alguns dados, uma quantidade de pessoas, o volume de rotatividade é muito alto, tá? Então, é isso que eu vou tentar trazer aqui um pouco sobre assim, discutir um pouco sobre isso. Então, por que a retenção é tão importante, né? Então, vamos pensar um pouco sobre alguns pontos, né? Então, esse é um trecho também, né, de uma reportagem, né? Então, falando justamente sobre o diferencial, o que vai diferenciar, né, dentro desse setor, que é o setor de fitness, né? Então, a gente está, querendo ou não, a educação física ela é um dos pilares importantes do fitness, né? Nós atuamos aí como profissionais diretamente relacionados ao fitness, e entenda fitness como, desde, assim, a prescrição de exercício para idosos, para pessoas que estão necessitando, né, algum tipo de reabilitação, tudo isso aí cabe dentro desse grande guarda-chuva, tá? Então, destaca aqui, né, conquistar a assiduidade do aluno, né? Então, justamente porque, na prática, 3,7% dos alunos permanecem treinando após um ano, né? Então, é impressionante como essa percepção, ela existe, sim. Quer dizer, se você perguntar, tem rotatividade na tua academia? Todo mundo diz que sim, né? Ninguém se ilude, né, dizendo que não, mas a realidade é que os profissionais que estão lá, os gestores, né, inclusive os profissionais liberais, não tem muita clareza de quanto que isso é problemático, né? Então, o tamanho do buraco ele é muito maior do que a maioria das pessoas imagina, né? Então, e aí, esse dado, né, a gente tem feito alguns trabalhos, eu não coloquei aqui na apresentação, porque a gente ainda não publicou eles ainda, mas só para vocês terem uma ideia, isso está entre, vamos lá, 4%, mas tem os melhores aí, vamos dizer,
espaços estão em 20% depois de um ano, né? Então, quer dizer, é menos ruim, né? Então, eu diria, né? Não é que é bom, né? Menos ruim, mas você vê que tem muita margem da gente melhorar isso, né? Então, eu trago também uma outra reflexão que, pô, a gente vendendo exercício, né? E a gente querendo promover resultado, né? Então, precisa, né, fazer a pessoa fazer o que a gente quer que ela faça por muito tempo, de preferência a vida inteira, todos os dias. Parece absurdo pensar nisso, mas é que se a gente imaginar, né, a dose mínima, que é o Colégio Americano recomenda, exige uma rotina, né, exige uma incorporação dessa atividade no dia a dia, em que muitas pessoas acabam tendo dificuldade, e essa dificuldade, eu brinco, né, ela é uma dificuldade que ela não é à toa, né? Então, pensa você, quando você pensa em intenção, tá? Então, eu falo para você, olha, eu estou intencionado a qualquer coisa, andar de skate, tá? Então, eu posso dizer que eu estou intencionado a ir para uma academia e ficar aqui parado, entendeu? Braço cruzado aqui e falar, eu estou intencionado. Mas eu posso dizer que eu estou intencionado e passar na frente da academia e dar uma olhada, entendeu? E dar uma namorada na academia. Mas eu posso entrar tá intencionado e me inscrever na academia. Tá? Então, pagar um mês de academia. E tem aquele cara que está intencionado e ele paga 6 meses, 1 ano de academia. Tá? Então, o que eu vejo, né? Tem, inclusive, vários dados mostrando que pessoas que pagam, né, e que eu acho que é uma intenção bastante alta, assim, bastante forte, né, e que elas pagam e não vão na academia, e não vão, assim, vão poucas vezes, né, a gente tem dados que metade abandona nos primeiros 3 meses, tá, 3, 4 meses, a metade abandona, tá? Então, a necessidade, né, a gente tem que sair da eficiência e ir para efetividade. Então, eficiência é o quê? É aquilo que, se você tomar, funciona. Se você não tomar, não funciona. Então, quer dizer, você está com gripe, você tomou um remédio lá e ele passa a tua gripe. Agora, tem remédio que você toma, tem remédio que você não toma. Tá? Então, se eu imaginar que o remédio for, sei lá, uma coisa que seja que gere muito receio, muito desconforto, você não vai tomar. Então, e ainda mais remédios que você precisa tomar todo dia, né? Então, a efetividade, ela vai nessa direção. Então, fazer a pessoa tomar todo dia. Então, que a pessoa tomar e tomar o máximo de tempo possível, e que a maioria tome, né? Então, quer dizer, não adianta eu pegar uma coisa eficiente, mas que ninguém quer usar. Né? Eu preciso desenvolver estratégias efetivas. Tá? Aqui, então, a gente tem, né, uma parte um texto, né, que vem desse artigo aqui, né, que períodos muito curtos de treinamento podem não promover adaptações fisiológicas e desaparece praticamente ou totalmente após a descontinuação do treino. Quer dizer, é ruim? Aliás, tem algum efeito? Tem. Eu não vou dizer que fazer um pouco e parar não tem algum benefício. É melhor, para mim, na minha cabeça, é melhor do que não fazer nunca. Né? Mas o problema é que quando você começa e para, o que acontece? Em algumas ocasiões, o parar está atrelado a uma experiência que você vivenciou. Tá? Então, se você, por exemplo, comprou uma pizza num lugar e simplesmente esqueceu de pedir a pizza lá de novo, é uma coisa. Mas tu comer uma pizza e você passar mal durante 3 dias depois, lembrando daquela pizza, você nunca mais vai querer olhar, você vai passar na frente da pizzaria, você já vai passar mal, entendeu? Sentir aquele cheiro, você já vai passar mal. Então, o nível a experiência que cada pessoa vive no desempenho de um determinado comportamento, isso pode gerar vários desdobramentos que, assim, acabam, como é que diz assim,
o remendo sai pior que o buraco, quer dizer, então, assim, se o cara já era sedentário, ele vivenciou uma experiência ruim, aí ele vai dizer assim, pô, eu já tentei pelo menos, então, aquele negócio não é para mim mesmo, né, e quando, né, a gente entende, né, que não é só responsabilidade do profissional, né, longe de trazer esse peso, mas imagino eu que a gente pode fazer algumas coisas ainda para melhorar essa atuação nesse sentido, tá? Aqui a gente tem, né, alguns dados, né, que mostrando que essa indústria da retenção, né, que os profissionais relacionados, né, os grandes administradores, eles focam muito ainda no processo de aquisição, tá? E aí, até peço desculpas, eu acabei esquecendo de atualizar esse dado aqui, ele está equivocado, ele está 39 e aqui, aliás, é o contrário, na verdade. Então, mostrando que ainda tem muito espaço para a gente trabalhar na retenção, tá? Então, quer dizer, focar na retenção, e aqui, quando a gente pensa de grandes centros, né, então, um profissional em específico, aquele que está atuando no dia a dia, muitas vezes não tem esse tipo de preocupação, né, em focar, em desenvolver estratégias de retenção, tá? E aí eu trago para vocês, né, a gente tem que, a IRSA aponta, né, o aumento expressivo na concorrência, né, que a gente tem, então o volume de profissionais aí, ele só aumenta, né, e aí a demanda, teoricamente, se a gente se foca no mesmo grupo, né, ela só aumenta, a procura pelo serviço, ela só diminui, né, então, o número de profissionais aumenta, então dilui aquele grupo, né, que é o quê? É o grupo que fica na academia, né, o grupo que vai lá e fica. Aqui mostra, né, o percentual de pessoas que usa, né, os centros de condicionamento, então, aqui nos Estados Unidos, né, até 2013, eles estavam com 18%, atualmente está em torno de 20 e poucos por cento, tá? E aí a proporção, né, de membros, né, de participantes por academia vai diminuindo, entendeu? Então, quer dizer, isso lá, mas aqui é a mesma coisa, né? Então, a proporção de pessoas dentro das academias vai reduzindo. E aí a gente também tem, né, então, com o fenômeno, né, das smarts, né, das academias que também usam essa abordagem de captação de maior número de pessoas, elas também geram esse fenômeno, tá? Então, o mercado fitness brasileiro, como eu falei para vocês, hoje em dia ele está com uma margem aproximadamente de 4,7% de pessoas dentro dos centros, né, de condicionamento, treinando. Eu não sei como é que está com essa pandemia aí, mas a gente trabalha com essa perspectiva aqui. Se você olhar, né, em comparação a outros locais, olha aí, a gente ainda tem muito para crescer, mesmo que a gente não cresça igual o país que tem mais, né, então a gente pode facilmente dobrar, né, vamos dizer assim, pensando em coisas que seriam possíveis, né, se a gente aumentar para 8%, que não me parece, assim, uma coisa absurda, tá? E aí agora, com as abordagens online, né, então, eu diria que o tamanho, né, o nível de concorrência, né, até o próprio YouTube, aí, se você imaginar, ele deixa de usar a pessoa, o profissional, como um intermediário e usa um vídeo da internet. Obviamente que alguém faz aquele vídeo, mas é uma pessoa para atende muita gente, né? Então, e aqui tem os aplicativos, né? Então, quer dizer, esse mercado aqui, ele também ele tá aí dentro dessa concorrência, né? Então, existem, né, alguns trabalhos que, não especificamente dentro da educação física, tá, gente? São abordagens que falam do mercado de venda, né, de aquisição, que isso abrange, né, não só nosso setor, mas vários outros, né? Então, eles apontam que quando você adquire um novo cliente, né, ele é 5 vezes mais caro do que você reter um que já existe, tá? Então, essa é uma avaliação que foi feita por algumas pesquisas e que
trazem essa conotação, tá? Isso é óbvio em vários aspectos, né? Tanto a possibilidade de você vender um novo serviço, né? Tanto em relação a você, o custo que você tem de adquirir um cliente, né? Então, tudo isso está impactando diretamente nessa métrica aí, tá? E mais uma coisa é também a questão, o aspecto que é relacionado como é que eu vou dizer? A tua marca, né? Então, quer dizer, pensa comigo, né? Um local onde a pessoa vai só uma vez e nunca mais ela volta, tá? Então, qual que é a fama desse lugar? Ou agora pensa um local onde todo mundo que vai não quer mais deixar, não quer mais sair dali, né? Então, é outra relação, né? Outra lógica, né? Então, a construção que impacta o teu, né? E aí eu estou falando o teu negócio, quer dizer, você autônomo ou você empresário, né? Isso, a repercussão que você gera na sua marca, ela deriva muito dessa relação, tá? E aí eu trago para vocês um trabalho que justamente fala um pouco sobre isso, né? Ele fala dessa relação entre satisfação e a renda, né? E o que você consegue tirar de dinheiro, né? Com a potencialização desse atributo, tá? Então, ele indica que, por exemplo, para você ter satisfação, a gente tem que falar sobre a performance de alguma coisa, né? De algum atributo, ou de alguns atributos que um profissional tem. Então, partindo dessa ideia, né, então você analisa a satisfação que o teu consumidor, né, que o teu aluno tem em relação àquilo, né? E aí, a magnitude, né, a variação dessa satisfação, ela se relaciona com a retenção do seu cliente, né? E a retenção do seu cliente, então, aumenta então, a quantidade de dinheiro que você consegue gerar a partir do teu cliente adquirido. Então, esse é um trabalho de revisão, quem quiser depois dar uma olhada, eu posso disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, que olha só os dados que ele traz. Então, primeiro que existe uma lógica, né? Então, tem aqueles que vão falar, se o cara tem uma satisfação abaixo, aqui é óbvio, né? Com base numa extrapolação, tá? Mas isso tem dados que embasam essa métrica, tá? Em torno de 6 para baixo, essas são pessoas que vão agir contra a sua marca, né? Então, vão falar mal de você. Tá? Se você está entre 7 e 8, essas pessoas elas não elogiam, mas elas também não falam mal. Né? E aquela galera que vai te promover, ela que vai dizer entre 9 e 10. Tá? Então, ele traz isso, né? E aqui ele aponta, né, que a performance, né, a relação entre a qualidade daquele atributo, que, vamos dizer assim, né, pensando em todas as qualidades que o profissional de educação física tem, né, e a satisfação que isso gera no consumo do atendimento, né, isso tem uma relação que ela não é linear, quer dizer, não é você, um pouquinho mais bem visto, você consegue ter um aumento na satisfação, né, você oferece um serviço um pouco melhor, você acaba aumentando a satisfação do seu cliente. Essa relação não é bem assim, tá? Então, ele traz esses modelos, né, e ele aponta que a nossa realidade está muito mais vinculada a esse modelo, né, e a esse modelo, onde, às vezes, você melhora a sua qualidade de trabalho, né, oferece um serviço diferenciado, e o impacto que isso tem, olha aqui, ó, ele é pequeno, entendeu? Na satisfação do cliente. Então, eu estou aqui, ó, eu mudei de 0 para 3, ó, subiu pouco a satisfação do meu cliente. Tá? Agora, tem um certo nível de satisfação que eu consigo, de melhora na minha atuação que eu consigo promover, que ela gera um grande diferencial. Tá? E aí eu impacto mais na satisfação do meu cliente. Então, olha aqui, eu dei um zoom no gráfico, então, para a gente entender, então, que eu preciso, né, então, eu focar aqui em ter esse salto, esse upgrade aqui, né, ele é sempre importante. O problema é que os atributos que caracterizam um bom profissional, eles vão mudando,
né? Então, quer dizer, à medida que isso vai ficando comum, isso vai voltando para cá, entendeu? Então, necessitando a gente, então, dar um jump aí, né? Melhorar e buscar novas características para otimizar, aumentar, então, o grau de satisfação dos clientes e, naturalmente, então, com isso, né, eu consegui ter um diferencial, né? Mas para que eu preciso ter esse diferencial? Aqui ele mostra, né, que quando você provoca, tem alguns atributos que, quando eu não atinjo a expectativa do meu cliente, isso tem um impacto mais negativo do que se eu atingir aquele mesmo atributo. Então, por exemplo, ó, eu consigo resolver, né, o problema, esse aqui é um exemplo que ele traz, tá? Eu consigo resolver o problema, né, numa ligação, numa visita. Então, quer dizer, se eu não conseguir resolver esse problema, quer dizer, tá, eu impacto muito negativamente a satisfação do meu cliente. Mas se eu atender essa expectativa, eu consigo trazer um pouquinho de satisfação, que é menos, né, proporcionalmente é menos do que se eu não tivesse cumprido aquilo. Então, assim, é um pouco injusto, mas você ganha menos, você recebe muito mais crítica se você não atende do que elogio se você atender. Aí aqui ele traz que existem várias características, atributos aqui, que eles interagem de forma variada, né? Então, nesse caso aqui, ó, make you feel like, por exemplo, fazer você sentir um cliente, né, de valor, né? Então, nesse caso especificamente, se você atender, você é muito mais, aumenta mais a satisfação do que você prejudica ela. Raça. Pode falar, Bruno. Só dar um exemplo aqui, pensando nessa situação da retenção que você falou, que aí, às vezes, eu não sei como é que é, né, o mercado aí na academia, se, por exemplo, quando uma pessoa sai, o que é que acontece, né, o que é que a gerência faz, né, da academia. Mas, assim, uma situação interessante é exatamente essa de você procurar saber o motivo, né, porque eu vou dar um exemplo aqui, quando eu trabalhei no Correio, eu passei um ano no sindicato, né, e aí o sindicato tem a questão dos filiados, e é o que consegue manter o sindicato de pé, né, a filiação, a verba que entra e tal. E aí, assim, quando eu entrei, eu questionei lá o pessoal, né, quando alguém sai, pede desfiliação do sindicato, vocês entram em contato, procuram saber, tem alguma forma de contato com essa pessoa? E não tinha isso, né? Então, a partir do momento que a gente começou a fazer, a gente percebeu que algumas pessoas continuaram, queria sair, mas continuaram por uma simples comunicação que a gente teve com ela. Por que você quer sair do sindicato? E aí, às vezes, era coisa bem simples mesmo, assim, é porque eu tentei falar com vocês aí, eu liguei 3 vezes já, ninguém atendeu o telefone, eu quero me desfiliar. Eu disse, não, o telefone está quebrado, vamos fazer o seguinte, pega meu telefone aqui, o pessoal liga para mim, entre em contato sempre que precisar. Então, acabou ali o problema do cara, né, como você falou aí, resolveu o problema dele, né, e aí, talvez a satisfação, como você colocou nesse exemplo, é bem pouquinha, mas se a gente não tivesse resolvido, a insatisfação ia lá para cima, e aí ele já fala para o outro, né, o sindicato não presta, que eu ligo para lá, não dá certo, é só um exemplo aqui no sindicato, mas que isso pode acontecer na academia, se o cara sai e você não procura saber por que ele saiu, né? Muitas vezes, por exemplo, se for o caso de até a questão financeira mesmo, dependendo da academia, a situação aí como ela pensa sobre isso, pode tentar trazer o cara de volta com desconto, alguma coisa, dar um abatimento por alguns meses, para o cara se estabilizar financeiramente e depois voltar a pagar o que pagava antes, um exemplo assim. Mas é essa situação para a gente pensar nesse caso de será que as academias fazem isso, né, de quando perdem um cliente, saber por quê, tentar trazer ele de volta e quais as estratégias que utilizam para trazer ele de volta, né? Assim, eu até, de antemão, adianto, assim, que eu percebo um movimento, né, eu tenho vários, né, amigos que trabalham, né, e gerenciam academias, né, então, eu acho que a gente hoje vivencia um modelo, né, uma perspectiva de aprimoramento nesse sentido, né, então, cada vez mais as academias estão se ligando nisso. Mas a questão ainda é muito tímido, né, então, acho que a gente tem muito para melhorar nesse quesito, e aí o que eu trago na disciplina assim, até tem um artigo, né, porque é tão difícil mudar o comportamento, né, e um o cara traz lá 5, o autor traz 5 ou 6 tópicos, e um deles é assim, a gente lida as coisas como usando o senso comum.
Então, quer dizer, quando fala de comportamento, todo mundo sabe, é igual futebol, entendeu? Todo mundo acha que é excelente técnico de futebol, mas, assim, mas na prática não é assim que a coisa funciona. Não é você olhar uma vez e falar ali, eu sabia. Não é por aí, né? Então, o comportamento é a mesma coisa, né? Tem uma ciência pesada por trás aí, que se ancora em inúmeras áreas, né, do conhecimento que tem sido desenvolvida, né, para fazer com que a gente possa realmente ter alguma eficiência em relação a isso, né? Então, é um processo, e eu acho que a ideia aqui é a gente sair do senso comum, tá? Então, e usar propositadamente, né, ações que são positivas nesse sentido. Pode falar, Paulo. Deixa eu ver se você escreveu alguma coisa. Pode, se você quiser abrir o microfone, pode falar. Legal, boa noite a todos. Então, uma consideração sobre esse tópico que você está abordando, que é uma espécie de pós-venda, né? O que a academia ela, né, vai atrás das pessoas que desistiram, né, que abandonaram, enfim. Normalmente, o que eu percebo na experiência que eu tive passando por algumas academias, é que eles têm um call center, né, onde eles fazem as ligações, onde eles buscam entender o porquê que aquele aluno ele abandonou, ele trancou a matrícula, enfim, ele saiu. Mas me parece que não há uma abordagem comportamental por trás desse contato. Me parece que é uma abordagem muito mais administrativa, isso, muito mais de compreender os números da academia do que tentar resgatar esse cliente e enxergar esse cliente como um número, mas um número que sofre influência de estruturas comportamentais, né, dessas teorias que a gente utiliza para poder construir as abordagens. E isso é tão verdade que um cara chamado Anese, né, um estudo que ele publicou em 2003, ele utilizou uma abordagem de convidar o indivíduo que abandonou a academia no seu estudo, e isso acabou em uma conversão de até 46% de permanência na academia, ou seja, se a gente comparar com os dados que hoje são atribuídos à taxa de abandono de 3,2, 3,7 taxa de abandono ao longo de um ano, né, o Anese ele apresentou 46% de taxa de permanência dentro da academia, ou seja, a abordagem comportamental associada para entender, para compreender o porquê que esse cliente ele abandonou a academia, ela não só é eficaz, mas ela tem mostrado que aumenta os números da academia e isso vai ser mais lucrativo, isso vai representar, né, para o sistema, de modo geral, um balanço econômico positivo. Então, isso é bem importante. Legal. É isso. Obrigado, Raça. Tranquilo. Quem quiser, gente, fiquem sempre à vontade, tá? A ideia é justamente fazer esse bate-bola aí. Então, aqui, né, mostrando para vocês então, que existem esses modelos, né, de retenção, né, e satisfação, aliás, desculpa, e que associados a isso, então, a satisfação também, ela está relacionada à retenção. Então, por exemplo, ó, então, existe um início, uma proporção de satisfação, principalmente aquela inicial, que eu consigo provocar um grau de retenção muito grande, né, no meu público-alvo, né? Então, e aí, depois, essa satisfação, por mais que ela aumente, né, então eu estou aumentando a satisfação aqui, mas a retenção é muito parecida, né? E aí, novamente, eu tenho um novo, né, aumento, né, mais representativo aqui no final, aqueles índices de satisfação mais na extremidade, né, superior. Tá? Então, o que justifica a gente estar preocupado com a satisfação dos nossos clientes. Né? E aí, aqui eu trago, então, uma relação entre a retenção do cliente e a quantidade de dinheiro que você consegue provocar, né, promover em função disso, né? Então, gerar, né? Então, aqui, ó, veja só, eu consigo ter, perceba que, ó, olha esse começo, como ele é importante aqui, né? Então, o pouco que eu aumento a retenção, olha que quanto que eu aumento a quantidade de dinheiro que eu consigo gerar a partir desse cliente. Então, essa curva aqui, ela vai se estabilizar lá em cima, né? Ou seja, com pouca aumento da retenção, eu consigo aumentar a magnitude substancialmente, né, de dinheiro relacionado àquele cliente retido, né? Aqui eu tenho um outro, ele apresenta um outro gráfico, né,
que ele mostra, né, a questão, né, o quanto de dinheiro que você consegue por ano, né, e aí associado à retenção, né, desses clientes. Então, percebe que no começo você capta muito cliente, né, e o custo que você de investimento, né, a proporção que o cliente te traz de retorno, às vezes até ela, no geral, ela não é positiva. Mas à medida que os anos vão passando, esse cliente ele passa a ter trazer uma proporção de lucro muito maior. Tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa ver. E aqui eu tenho um exemplo que ele traz, que eu achei muito legal, que ele mostra a relação entre a satisfação e o retorno sobre o investimento, né, que é o índice, o ROI, né? Então, o que ele mostra? Então, 1% de diminuição na satisfação do cliente, eu tenho uma redução de até 5,08%, né, sobre o retorno sobre o meu investimento. Então, você comprou um monte de coisa lá, né, gastou com marketing, fez uma porrada de investimento lá para o teu negócio começar a funcionar, e aí você percebe que diminuiu, né, você tem algum marcador que indica, né, a satisfação, né, do seu cliente, diminuiu 1%, você já está tendo um impacto de 5,08 no teu retorno. Agora, se aumentar 1%, olha lá, você só aumentou 2,37. Então, essa métrica, então, quer dizer, toda vez que eu impacto negativamente a satisfação do meu cliente, o prejuízo dentro do meu negócio, na minha atuação profissional, o impacto negativo é muito pior. Tá? E o cenário, né, de uma maneira geral, né, eu vou mostrar aqui bem rapidamente, tá? Olha aqui, então, eu já falei, né, então, a taxa de abandono ao longo do tempo, ela é muito, é uma curva muito acentuada, né, então, você vê aqui que nos primeiros meses, né, 2 meses, 53% de pessoas abandonam, né, depois, lá, 12 meses, né, eu tenho 4%, 3,7% que permanece, né, então, quer dizer, é muita gente, né, que desiste, né, nesse meio tempo, né. A gente tem aqui algumas evidências que mostram que tem principalmente aquele pessoal que tem um perfil pior, né, que eles chamam aqui, que é as pessoas que são mais sedentárias, tem mais motivado a perder peso, né, tem a faixa etária, né, também impacta nisso. Então, você vê que a velocidade de desistência é maior, né, então você tem ainda um impacto ainda pior, né, sobre essas pessoas, né. E aí, eu tenho aqui, esse trabalho aqui é um bom marcador, né, de como a gente não nota, não percebe que o que a gente está, não consegue perceber a nossa própria realidade, né, então, esse trabalho aqui, ele foi feito num box de CrossFit, né, e aí, olha só, esse dado, ele mostra que 45,8% desiste nos primeiros 2 meses, né, e quase 90% após 12 meses. Então, só que quando a gente, conversando com o proprietário, né, e aí ele, né, falando sobre, talvez, eu, na verdade, nem sabia que esse dado era dele, né, aí falei para ele assim, olha, eu queria coletar os dados aí no teu box e tal. Esse cara, ele falou assim, não, aqui no meu box está tudo tranquilo, a gente tem uma retenção enorme. Sendo que quando você olha, quando ele descobriu que esse gráfico era do box de CrossFit dele, ele se assustou, entendeu? Porque ele achava que lá a realidade era outra. Tá? Então, percebam que é difícil a gente, às vezes, se guiar pela percepção que a gente tem, né? E é importante a gente, então, se basear em dados, né? E aí a gente até tem um dado que mostra, será que é o pessoal que desiste retorna, né? E o que a gente percebe, né, nos artigos mostra que a maioria, olha, você tem um aumento, né, tem 22% que retorna, né, no primeiro mês, né, que às vezes esse cara que trancou, porque ia fazer alguma coisa, né, viajar e tal, mas a maioria lá, ó, né, demora para voltar, né, e quando volta ali, depois de 12 meses, ó, só aumenta 16% dos 12. A maioria
né, acaba ainda, né, dos que abandonou, não volta. Tá? E esse retorno ainda é pior, né, para aqueles que têm um perfil ruim, né, aquela pessoa mais sedentária, né, enfim, que acaba tendo mais dificuldades, né. Bom, os impactos financeiros, né, então, para fechar essa primeira fala aqui, né, então, ela mostra, né, um pouco do que isso impacta diretamente em resultado financeiro, né. Então, eu fiz algumas extrapolações aqui, né, considerando alguns cenários, só para vocês terem uma ideia, né. Então, como eu já falei, né, falei para vocês da vantagem, né, de ter aumento, né, da retenção, mas eu digo assim, pense pequeno, né, então pequenas melhoras na retenção de clientes pode gerar grandes melhorias na lucratividade. Então, 5% de retenção, né, aumento até de 25% até 95% na captação de clientes, na lucratividade. E aí aqui é um trabalho, né, que fala sobre isso, né, o valor, né, de se manter o cliente certo, né, o cliente que você precisaria manter, né, no caso, né. Então, nesse trabalho ele faz uma analogia, né, e eu usei os dados, fiz uma transposição aqui para a gente entender. Se uma academia com uma taxa anual de 40% de abandono, né, que eu fui bem generoso aqui, tá? Prolongar em um mês, né, o tempo médio de cada aluno, o efeito do lucro, olha o que aconteceria, né? Então, o cálculo é 400 alunos, 40% de abandono anual, então isso representa que 160 alunos desistem, né? Então, se eu calcular R$ 75 de mensalidade, olha aí, 160 vezes 75, 12 mil reais por ano, né? Então, isso para um pequeno negócio, né, que é uma academia, né, de pequeno, médio porte, a gente teria aí um impacto aí relativamente importante, né? Então, um pequeno aumento na retenção, um grande impacto no lucro, né? Isso só aumentando um mês, tá? Então, convencer a pessoa a ficar um mês a mais. E agora, se você pegar e pensar assim, ó, eu vou comparar duas academias, um que tem uma diferença de 5% entre uma e outra, tá? Então, só para a gente ter como uma referência. Então, aqui eu fiz o cálculo, né? Então, considerando quantidade de alunos inicial, né? 400 para os dois, ó. Aí, então, quer dizer, desistiu, ficou só 70%, então caiu para 280. Entrou 150 alunos novos, né, ao longo do tempo, né, ao longo desse ano. Então, a gente ficou com 430, né? E aí, então, a renda, né, eu multipliquei, né, o valor, então eu tenho um total aí de 387 mil reais, tá? Então, isso aqui é o valor de um ano. Então, quando eu fui fazendo isso, e foi gerando esses valores aqui, para 70% e para 65%. Então, consegue ver que vai diminuindo mais aqui o valor de pessoas que desistem, né, somado mais aos 150 alunos, e aí a receita anual aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui bem fictício, tá, gente? A diferença entre uma academia e outra, olha só, 18 mil, 31 mil, 40 mil, 47 mil, 53 mil. Então, em 5 anos, a diferença vai quase 200 mil reais entre as duas academias, com uma variação de 5% ao ano, né? Então, o que é... Você vê, assim, se eu tenho que 4% fica, se eu aumento para 8%, que 4%, eu dobro, mas assim, eu aumento só 4%, olha o impacto financeiro que a gente tem, né? E aí aqui eu vou dar uma andada aqui para não demorar muito, né, no nosso tempo de aula e ter tempo da gente fazer um bate-papo no final, né? Então, como que a gente tem se preparado, né, para isso, né? Aquela coisa do especialista e generalista, né? Mas hoje, na nossa realidade, a gente tem várias especialidades, né? E o meu palpite é que o foco agora, o alvo, né, mais importante que vai diferenciar os profissionais é seu comportamento, porque não adianta eu saber lidar, para prescrever exercício para gestante, se eu não souber lidar
fazer uma abordagem comportamental que atinja essa gestante, né? O cardiopata, condicionados, enfim, cada grupo tem um nicho, né? Uma forma de lidar que vai demandar uma atuação específica. Isso aí vem muito dessa ideia, né, do que a gente foi aprendendo na graduação, que está muito embasada na ideia de que uma abordagem bipartida, né, como a educação física está ancorada na área, né, da medicina, ela é muito focada em a melhora da segurança e efetividade, né, e eficiência, né, maximização dos benefícios. E aí, né, isso gera, né, na nossa área uma série de discussões que parecem, assim, não ter muito sentido, né, porque a gente fica puxando de um lado para o outro, e aí acho que existe um contínuo, né, onde a gente tem que ter um momento, uma preocupação mais focada num determinado atributo, e em outro momento a gente vai estar focado em outras questões, né, então é inegável que quando a pessoa vai começar a se exercitar, ela tem uma necessidade maior de um suporte comportamental, né? Então, esses dois são pesquisadores, né? A Michelle Segar, ela é uma pesquisadora que está muito focada em estudar o comportamento, e aqui do outro lado, né, nós temos como é o nome dele? Gente, me fugiu o nome do Gibala, né? O Gibala, que trabalha muito com a abordagem de otimizar os resultados. E aí ele propõe treinamentos mais intensos, né, em curto espaço de tempo, né, então essa que é a perspectiva dele. Aqui eu trouxe um artigo que eu recebi do professor Eduardo Carlos bem recentemente, né, foi um trabalho que eu achei muito interessante, que ele justamente ele faz uma análise comportamental, né, qualitativa, né, do que uma pessoa experiencia esses dois modelos de exercício, né? Como que a gente poderia olhar um pouco para isso do ponto de vista mais comportamental, né? E olha, veja se não parece um pouco óbvio, né, isso, né? Então, assim, ele fala aqui, ó, menos ênfase, né, se o exercício intervalado é superior ao contínuo, né? Maior foco, né, no exercício intervalado como uma opção, né? E aí ele coloca assim, ao invés da gente, o exercício, né, a escolha do exercício e do comportamento são influenciados por uma série de coisas, né, é complexo, né, e envolve uma série de experiências, pensamentos e crenças. Então, quer dizer, quando a gente olha para o que a gente está fazendo, né, isso parece tão óbvio, né? Então, poxa, vamos ver o que a pessoa quer, né? Como que ela se lida com isso, qual é a percepção que ela tem sobre aquele determinado exercício, ou seja, levar em conta, né, uma abordagem comportamental que se aproxima do sujeito, né? Então, e aqui ele fala, né, olha como isso, essa demanda, né, um texto, né, de uma revista genérica aí, fala, olha, sem motivação para você exercitar, né, foca menos na intensidade e mais na tua felicidade, né, então, e a gente como profissional tem que estar aí como facilitador desse processo. Em contrapartida, nossas diretrizes, elas estão falando assim, olha, agora o negócio é treinamento intervalado, agora o negócio é treinamento em grupos, agora, né, o negócio de tecnologia. Gente, beleza, né? Vai existir momentos onde as pessoas vão estar procurando coisas específicas, mas todas elas precisam passar por esse filtro comportamental, porque senão vira uma modinha, entendeu? O negócio começa e daqui a pouco se esfarela ali. Então, e vocês vão perceber que abordagens extremistas acabam sendo muito mais passageiras, né? Apesar do treinamento intervalado aí estar há mais tempo, né, dentro desses rankings, né, a gente percebe que poucas pessoas continuam, assim, apesar de ela se manter sendo bastante feita, é feita por um grupo muito pequeno de pessoas ainda. Então, a gente precisa estar atento a isso, né, e focar um pouco mais, né, nessa necessidade de engajar mais pessoas, né.
E aqui é um pouco uma crítica, uma autocrítica, né, como a gente está todo mundo na mesma área, é que existe a necessidade de a gente mudar esse estereótipo da nossa atuação profissional. Tá? Gente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Se você perguntar para as pessoas qual é a percepção que ela tem do professor de educação física, vocês vão concordar comigo que está muito relacionado a esses estereótipos aqui, tá? E é uma impressão que, se a gente não fizer muita força, a gente não vai mudar, tá? Então, e tem, naquela coisa da satisfação, esse é um atributo que, para a gente conseguir mudar ele, a gente tem que fazer muita força para o outro lado, tá? Então, quando a gente fala, né, no pain, no gain, a gente está excluindo um monte de gente. Quem é que gosta de sentir dor, né? Então, é só pensar nisso. Né? Se você assume essa postura, você está excluindo todo o resto. Porque eu não quero sentir dor. Então, se eu não quero sentir, então eu não quero nem olhar para você, né? Eu quero ficar longe de você. Então, se você quer agregar mais, então a frase ela tem que ser mais inclusiva. Né? E o fenômeno cada vez mais a gente tem mais gente com esse perfil aí, tá? Então, o cenário é bem claro e crescente, né? E se a gente não fizer algo, o que até de uma certa maneira, se você parar para pensar, né, a capacidade profissional de mudar a realidade, mesmo com anos de American College, anos de fisiologia, é que cada vez mais tem menos gente fazendo exercício. Então, essa que é a nossa... Isso é um dado que tem que gerar preocupação na nossa área, né? E não ignorar isso. E sem falar que existem inúmeras informações na literatura que mostram que qualquer coisa é melhor que nada, tá? Então, assim, quem usa o discurso de que tem, está sendo... e que está se equivocando, né? Então, tem que ser 3, 5, 10 vezes na semana, tem que ser intenso, tem que, se não for assim, é pior do que assim. Gente, isso aí é uma discussão vazia, que é para alimentar, picuinhas, discussões vazias, que não levam à evolução da nossa área. Enquanto eu estou comparando se fazer de um jeito e fazer de outro é melhor, a galera olha e fala assim, tá, eu não quero fazer nenhum. Pronto, acabou. Entendeu? Então, a gente tem que buscar o que as pessoas vão conseguir fazer, querer fazer. Tá? E aqui é só para a gente ter uma ideia, né, mostrando um vídeo como que as pessoas acabam se aventurando, né, chegando para nós, mas que isso tem que ser... Peraí. Isso tem que ser administrado, né, do ponto de vista profissional, né? Vou abrir o videozinho aqui rapidamente, vocês me avisam aí se estiver dando para ver, tá, gente? Eu não sei se vai rolar o áudio, e aí eu encerro aqui a minha fala e abro para a gente trocar uma ideia. Se vocês quiserem, na verdade, assim, enquanto eu vou abrindo aqui, quiserem fazer algum questionamento, aí já aproveitar, eu vou tirar aqui a compartilhamento, é o tempo que eu ajeito o vídeo aqui e já boto aqui para vocês, e aí eu abro para discussão aqui entre nós aí para falar um pouco sobre isso. Raça, só fazer uma reflexão aqui com essa sua fala final aí, em relação a essa situação da quantidade de pessoas que faz ou não faz atividade física, ou deixa de fazer, os números que a gente tem, né? Enfim, assim, a reflexão é para a gente pensar em nós mesmos, né, da própria área. Esse debate que sempre tem, será que nós mesmos que estamos tentando promover essa prática da atividade física que estamos fazendo, né? A gente sempre se pega nessa situação, hoje eu trabalhei muitas semanas, só pratiquei exercício uma vez, né? Então você começa a entrar nesse próprio grupo de pessoas das estatísticas que estão lá no sedentarismo, né? Assim, sem estar cumprindo aquela meta. Então é interessante ter essa autorreflexão também para que você faça também de fato, né? Se você está, aquela história, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, assim, pensar que a gente tem que ir nessa batalha para fazer também, né? Não ficar só dizendo faz, e aí as pessoas não fazem, e depois descobre que você não faz, e aí fica, não vou fazer também não, né? Eu acho que o que você está trazendo aqui, Bruno, é muito importante para gerar empatia, né? Então, assim,
quando você percebe que não é fácil fazer, né, e aí eu já lanço de cara um desafio aqui para todo mundo, né? Se você ainda não está convencido que isso aqui, essa área de estudo é essencial, eu vou dizer a você o seguinte, então, a nossa próxima aula vai ser na terça-feira, né, então a gente tem um novo encontro. Então, na terça-feira, daqui para terça-feira, eu quero que vocês tentem implementar um comportamento, tá? Pode ser qualquer coisa que você realize durante 30 minutos. Você pode ficar parado contemplando o jardim durante 30 minutos, mas você tem que fazer isso todo dia, daqui até terça-feira, tá? Então, essa aqui é o desafio. E eu queria ter um feedback de vocês, né, para se tornar um pouco mais perto da nossa realidade do que seria para uma pessoa fazer exercício. O meu desafio é você ler durante 30 minutos daqui até terça-feira, qualquer coisa. Você pode ler até gibi, tá? Eu quero ver quem é. Mas você não pode fazer uma coisa que você já fazia, entendeu? Então tem que ser uma coisa nova, uma aventura para você, de preferência. Assim, se você quer imaginar, sei lá, quem nunca trabalhou no jardim, então pronto, eu vou fazer daqui para frente, 30 minutos, vou cuidar de um vaso, de uma planta. Pronto, já para mim já cabe como um exemplo. E aí, me contem aí como foi a experiência de vocês em tentar fazer isso virar uma realidade, tá? Então, só para a gente ter uma referência. E aqui eu vou colocar, então, esse vídeo, que dá para a gente ter uma noção de como que as pessoas tentam, né, superar essa realidade da inatividade física, né, praticando, né, buscando, né, mudar esse estilo de vida, né. Tá conseguindo ver aí, Bruno? Você que está com o microfone fácil aí? Ainda não, né? Tá a tua tela, aquela imagem. Quando der o play aí, talvez inicie. Meu nome é Mário, eu tenho 30... Isso. Foi. Ah, beleza. Vamos lá. Áudio também. 38 anos e sou casado com a Maria. Como todo mundo, eu vivo uma vida muito puxada. A gente se mata de trabalhar e os poucos prazeres que sobram na vida é comer um pouquinho além, beber uma cervejinha a mais, fumar um cigarrinho, um charutinho, e a gente acaba ficando sem ânimo para fazer nada. Quando a gente se dá conta, mal cabe no box do banheiro e fica cheio de dores no corpo. Acha que a solução para isso é fazer um esportezinho no final de semana. Vivendo a vida desse jeito, eu fiquei desse tamanho. Minha ideia é correr atrás desse prejuízo e até dezembro perder mais de 30 quilos e estar apto para fazer uma prova de 10 quilômetros de corrida de rua. Então, gente, assim, o que eu queria mostrar com esse vídeo aqui? É que essa é a realidade. Tá? Então, a maioria das pessoas tem essa perspectiva, tá nesse cenário aí, entendeu? Então, assim, é muito complicado, né, a gente querer focar numa perspectiva de otimizar e promover, sendo que as pessoas estão nessa circunstância, entendeu? A maioria. O que eu estou querendo dizer assim, lógico, né? Se você ficar dentro da academia, você não vai ver uma pessoa... A minoria tem essa característica, tá? Então, é porque justamente elas são excluídas, né? Elas não se sentem pertencentes a essa realidade. Então, o primeiro passo, né? O primeiro exercício que a gente tem que fazer é tentar criar mecanismos, né? Tem uma analogia muito legal que é com as ciclovias. Então, muita gente pensa assim, olha, primeiro tem que ter as pessoas querendo andar de bicicleta para depois eu fazer uma ciclovia. E em Amsterdã, os caras fizeram o contrário, né? E todo mundo que já ouviu falar de como funciona lá, hoje em dia, você tem mais incentivos para andar de bicicleta do que de carro lá. Então, se você andar de carro, é dor de cabeça danada. E bicicleta, não, já tem todas as vias lá. E lá, a história de Amsterdã mostra que é o contrário. Primeiro você tem que dar a oportunidade, depois as pessoas vão atrás. Essa que é a realidade.
Obviamente que a gente enxerga uma demanda. Então, quando você olha os dados, né, então eles indicam claramente que tem muita gente que começa e desiste. Então, se você for o cara que faz a pessoa começar e ficar, pronto, acabou. Você já encontrou um nicho de mercado que está aí a toda disponível para ser explorado. Tá? Então, era isso. Eu acho que a minha fala, a minha provocação aqui é tentar convencer vocês disso ao longo das nossas falas, né, das palestras. A ideia é trazer reflexões de o que fazer, como fazer, né, o que a ciência mostra em vários aspectos, né, entender como é que funciona a cabeça das pessoas, né, para poder dar base, né, e dar mais segurança para usar uma abordagem ou usar outra, né, tem, né, várias pessoas, professor, que vão falar aqui, a Thaís, que está aqui, que vai dar essa base, né, para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Então, quer dizer, Luiz, enfim, todo mundo que está aqui, que vai, se vocês olharem os tópicos, a ideia é que eles vão se somando, né, num grande movimento que vai dar uma solidez um pouco maior e uma, vamos dizer assim, segurança em buscar implementar uma abordagem, né, que seja de mais sucesso nesse sentido, tá? Então é isso, gente. Agora eu deixo assim, os últimos 5 minutos aqui para a gente bater um papo. Quem quiser fazer perguntas, quiser trocar ideia, enfim, está à disposição aí, viu? Enquanto o pessoal vai pensando aí nas questões para fazer, eu vou só comentar uma questão aí que eu relembrei com esse vídeo, Raça, quando ele finalizou dizendo que queria fazer uma corrida de 10 quilômetros, né? E aí, naquela época que eu falei que quando eu estava no Correio ainda, o Correio tinha um programa de qualidade de vida e tal, e tinha sempre, assim, eventos, né? Um dos eventos que é bem conhecido, que eu acho que até já acabou, é a Corrida do Carteiro, né? E aí, eu me aventurei, né, nesses 10 quilômetros aí uma vez, e é interessante até porque tinha pra gente que era do Correio, a corrida tinha as classificações separadas, né? Então a gente ganhava lá, o primeiro ganhava 600, o segundo ganhava 500 reais, o terceiro 400, no final do mês entrava o valor, sabe? E aí eu pensei, rapaz, eu vou correr esses 10 quilômetros. Eu jogava, né? Jogava futsal e tal, achava que tinha um preparado legal. Aí, só que, obviamente, sabendo das diferenças de exercício, né? Eu acho que um mês antes, mais ou menos, eu comecei a dar umas carreirinhas. E aí fui correndo 5 quilômetros, aí aumentei para 6, 7. Um sábado, antes dessa corrida, eu fiz os 10 quilômetros para ver se eu conseguia fazer os 10. Né? Ali, justamente na UFRN, no entorno ali, né, do campus. Eu marquei no carro e dava justamente ali nessa base de 10 quilômetros. E aí eu fui, consegui, mas assim, consegui me arrastando, né? Aí eu pensei, pronto, já que eu consegui, eu vou. Próximo sábado eu vou para essa corrida. Aí fui, né, assim, acabei conseguindo fazer também os 10 quilômetros lá, andei em 7, ainda ganhei 90 reais. Mas, assim, eu tô comentando, assim, nessa situação que é difícil, né, você vê, eu que já praticava futsal, tinha uma certa frequência no esporte, para conseguir manter ali aqueles 10 quilômetros, foi bem complicado. Imagina o cara que tá ali há muito tempo parado e tal, tem que ter muita força de vontade mesmo, realmente, motivação, e tem que estar empenhado para, de fato, querer conseguir isso, né? Obviamente, o caso dele aí era pensando nessa qualidade de vida que ele queria recuperar, né? Mas, enfim, parabéns aí pela palestra, foi bem interessante o tema, né? E sempre esse debate que você faz é bem bacana para gerar essa reflexão aí, né, galera? Obrigado, Bruno. Tanto pelas suas considerações, né, e também participação aí sempre que você traz é muito, né, oportuno e ajuda a gente a refletir, né, nessa direção, né? Eu acho que essa que é a ideia, né? Eu tenho certeza que com essas discussões, né, com esses questionamentos, né, o pessoal, todo mundo aprende, né, e consegue pensar sobre outros pontos de vista, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Eu pretendo ser também bem rigoroso com a questão do horário, né, e também até para não atrasar. Eu sei que outros aí têm outras atividades, outras aulas, né, na graduação também. Então, a ideia é sempre tentar fechar nisso. Deixa eu só ver aqui.
Pronto, eu vou para não deixar passar batido, o Lander fez uma pergunta aqui que eu vou usar para fazer o encerramento, né? Assim, Lander, eu falo sobre as academias, né, porque, na verdade, é um nicho de que muitos profissionais têm interesse, mas toda a discussão, ela não se aplica só à academia, naturalmente ela ajuda, né, a gente a ter uma referência, mas ela pode ser expandida para outros setores, né, e tem alguns trabalhos que falam de outros locais, outros setores. É só vamos dizer assim, um caso que eu uso como referência, mas que, inclusive, algumas técnicas, né, que a gente vai discutir aqui, foram treinadas. Por exemplo, a palestra da professora Leoni, fala sobre entrevista motivacional. O trabalho dela, ela desenvolve tanto no SUS, com gestantes que tenham uma chance de desenvolver diabetes, né, que tem a pré-diabetes. Então, depois que elas passam pelo parto, então elas são convidadas a participar dessa pesquisa. Então, quer dizer, ali a gente vai ter, né, vários momentos, você pode trazer perguntas específicas também para o cenário que você tem interesse também. Eu acho que é uma questão mais da gente dialogar, mas tudo que eu falei aqui se aplica completamente aos outros setores, né, tanto a prática de atividade física, o exercício físico. Então, mas eu entendo a tua questão, é só uma questão da gente focar mesmo em um ponto específico, mas acho legal e seria válido você trazer questões sobre os pontos que vocês têm interesse, porque às vezes não foram abordados aqui, tá bom? Ô, Rafa. Pode falar, quem é que está falando? É Gledson. Gledson. Fala, Gledson. É porque caiu aqui a internet do computador, aí eu estou usando pelo celular. Assim, parabéns, tá, pela apresentação, tá? Bem legal mesmo, assim, as informações, né? Você trouxe informações referentes, né, às academias, mas posso também traçar um paralelo também a questão das recomendações de atividade física do ACCM, né? Que é o que a gente, você bem citou aí na sua apresentação, que a gente seguia até hoje, né? Então, tem 2 estudos bem legais, um de 2016 do EQECAX e outro de 2019 do DU, que retrata bem o panorama da atividade física e do comportamento sedentário durante os anos de 1965 até 2018. Então, acho que aproximadamente, juntando os 2 estudos, né, no comportamento lá dos Estados Unidos, então dá aproximadamente, acho que uns 50 anos, eu acho, 50 ou 60 anos, né. E aí que você percebe que, no contexto da atividade física, não mudou. Então, o panorama. Então, as pessoas, elas continuam ainda em baixos níveis de atividade física, né? Entretanto, a gente percebe um aumento do comportamento sedentário. E aí, os estudos eles trazem a questão do tempo de tela, né? E aí reflete muito aquela questão que as pessoas falam, não tem um tempo, né? Mas acaba que essa falta de percepção do tempo, acaba que as pessoas elas têm tempo, só que elas passam mais tempo em atividades que para elas são mais prazerosas. Então, vou imaginar assistir TV, Netflix. E aí, um ponto importante que eu acredito que ao longo do ciclo de palestra a gente vai tratar bem isso, é a questão do comportamento. O comportamento, principalmente para o exercício, ele vai muito voltado na questão das recompensas e punições. Então, a gente é movido a isso, né? O ser humano, ele tende a ir de encontro às coisas que geram prazer e evitar as coisas que geram desprazer. E a gente percebe que a forma como o exercício físico, desde 1965 até agora, a gente se baseia muito na questão do ACCM e vincula muito essa questão da quantidade, né? Você tem que ter 150 minutos no mínimo de moderado, ter 5 de vigoroso,
e isso muito voltado para a melhoria da saúde. No entanto, a gente vai perceber aí que quase 60 anos aí de avanço de estudos, a gente não consegue mudar o comportamento das pessoas. E isso, acredito eu, que está muito vinculado a essa questão da recompensa. Porque a gente acaba que o exercício é muito vinculado à saúde e, às vezes, os benefícios do exercício para a saúde, eles não são imediatos. Como por exemplo, a gente comer uma sobremesa, que gera o prazer aí de imediato. Então, aí seria a pergunta para você, né? Você acredita que ainda a gente vai ficar um certo tempo batendo ainda nesse martelo, assim, olha, a gente já tem uma situação, tem que focar mais nos aspectos psicológicos, mas como a gente consegue pegar essa teoria, esses estudos aí que a cada ano só avança e aplicar isso na prática? Como a gente consegue trazer isso para a ponta, né? Mudar realmente essa realidade que, vamos lá, mais de 60 anos aí de estudos trazendo que não muda. Boa pergunta, Gladson. Obrigado aí. Valeu. Acho que a tua explanação ela é bem pertinente, né? E assim, eu vou ser bem honesto aqui, tá? Eu vou tentar ser bem realista e honesto com a minha impressão que eu tenho, né? Eu já usei, assim, eu acho que eu tô ficando velho, daí eu começo a repetir a mesma história. Tem a ver, você fala uma ou duas vezes, você beleza, né? Esporádico, mas quando você se percebe falando a mesma história muitas vezes, aí começa a ficar se sentindo mais velho, né? Então, assim, acho que uma questão importante é que não é uma coisa fácil, tá? Então, não estou falando de um negócio aqui, se vocês, quem trabalha, né, atua e tem enfrenta essa dificuldade, né, porque não é realmente um problema fácil de resolver, né? E isso exige uma série, a gente tem que incorporar uma série de ferramentas, né, de formas de fazer e encaixar isso tudo, né? Então, não é fácil. Então, a primeira coisa que eu imagino que a gente tem que compreender o que de fato é importante, né, nesse sentido, né? Depois de compreender, a gente vai ter que desenvolver formas de fazer e na sequência, né, adaptar isso à forma a implementação, né, dentro de um contexto específico. Então, vamos lá, hoje, eu até digo assim, eu acho que a gente não vai ficar muito tempo batendo cabeça com isso, Gladson, porque é uma área que eu tenho bastante interesse, né, inclusive a gente está trabalhando aí no desenvolvimento de algumas ferramentas, né, que ajudam nisso, que hoje em dia, assim, o mercado, né, de software, de aplicativos, né, ele está crescendo, né, então, quer dizer, hoje você... o meu medo, que eu acho que vai dar aquela cutucada no profissional, vai ser quando tiver um aplicativo que seja mais bem avaliado do que um profissional, né? Então, quer dizer, isso aí vai ser, cara, uma facada no coração da gente e, assim, vai gerar uma necessidade extrema de procurar uma adequação do profissional. Então, cara, lógico, não dá para comparar, né, um atendimento, né, corpo a corpo, profissional que vai ali. Então, isso é muito precioso e tem a coisa da criatividade que o Bruno falou, que é muito inerente ao profissional, né? Mas, considerando que a grande maioria ainda não usa essa abordagem, o que vai acontecer? É muito fácil gerar o efeito de que um aplicativo é melhor do que um profissional, por exemplo. Uma inteligência artificial é melhor do que o profissional, porque se eu tenho que 90% dos profissionais não usa, não se preocupa, não consegue fazer isso, né? Então, e 10% faz muito bem, então eu tenho toda essa margem de ganho se eu conseguir um aplicativo que consegue fazer isso, impactar 40%, 20%, eu já consigo fazer né, transformar aí nossa área num caos, né? E aí eu vou dizer a vocês, pelo que eu tenho lido, isso cada vez mais é uma realidade, tá? Então, assim, não é nem... Infelizmente, não sou eu que estou fazendo isso, né? Eu gostaria de eu estar lá
junto com uma equipe da Google lá, desenvolvendo um algoritmo para fazer isso virar realidade, mas não só, mas, cara, tem gente fazendo isso, entendeu? Isso, no Japão, hoje em dia, você chega lá, estava vendo umas praças deles, os caras já têm um número de feedback, você entra numa praça, a praça já você bota o teu celular lá no QR Code, começa a correr o robô virtual, fala contigo. Parabéns, fulano, você já está na 3ª volta. O cara fala com você, pô. Então, quer dizer, é besta, mas assim, isso já substituiu um professor que ia estar ali na pracinha, podia estar com o seu personal. Então, eu estou falando de uma pracinha lá no Japão. Agora, você acha que isso vai ficar assim? Então, assim, eu acho que essa mudança vai vir que nem um trator, tá? Então, vai atropelar tudo. E tecnologia é igual aquela coisa do Uber, não adianta você ficar que nem taxista fazendo protesto, não, entendeu? Vai ser um cara, vai ser tirado como chacota, né? Como foi com o Uber, né? O Uber veio, eu não estou defendendo o Uber, não, eu estou só dizendo que é o que aconteceu, tá? Então, Raça, posso interromper um segundo para tentar dar uma ajudada aí nessa pergunta do Gladson? Diga aí. Não, eu acho que a questão é, a primeira, o prazer, ele é alterado também ao longo da vida, né? Então, não é só assim, eu vou procurar sempre o que me dá prazer. Às vezes, o que te dá prazer hoje não vai te dar prazer amanhã, esse é um ponto. E o segundo ponto é que os processos cognitivos que estão envolvidos nessa questão de você sentir prazer, ter motivação e recompensa, eles também vão sendo alterados. Então, não tem fórmula de bolo, e a gente está vendo cada vez mais que as pessoas têm características individuais que vão influenciar nessas respostas de prazer. Então, a gente já tem estudo com obeso, a gente tem estudo com diabético, a gente tem estudo com pessoas com diferentes condicionamentos físicos. Isso tudo vai alterar na questão de prazer. E a gente achar que foco, força e fé é suficiente para se exercitar, a gente está dando um tiro no pé. Então, assim, só queria dar essa pontuação que tanto o prazer quanto os nossos processos cognitivos, eles estão sendo modulados a todo momento. Então, às vezes, até o que a gente tinha antes de uma excelente estratégia aí de aderência, pode ser que amanhã isso já não esteja valendo. Então, só isso que eu queria pontuar. Desculpa. Não, tá tranquilo, eu acho que é válido, né? E a coisa que você falou, né, isso gera a questão da necessidade da criatividade, né? Linkando com o que o Bruno falou lá. E aí, assim, é por isso que é tão complexo, mas é possível melhorar, né? Vou passar a palavra para o Luiz aqui, para a gente ouvir o nosso mestre aí. Fala aí, Luiz. Então, boa noite a todos. Na verdade, assim, eu queria fazer uma reflexão, assim, a gente tem que entender um pouco a nossa área também, dessa discussão toda, né? A gente está vivendo esse momento de transição, de estudar bastante comportamento, porque muita gente carregou as pedrinhas que a gente está caminhando agora em cima delas. Então, a gente precisa entender esse cenário e assim, o meu ponto de vista em ver essa questão de como é que a gente vai conseguir, né, superar essa dificuldade, tem as ferramentas mesmo, como o Raça falou, mas eu acho que numa parte de um processo educativo mesmo, tanto nosso como profissional, como também das pessoas, né? Porque a gente trata ainda a atividade física, né? Atividade física para as pessoas, é exercício, né? Dentro do conceito mais específico da área, né? Exercício, a pessoa sempre retrata exercício como uma coisa que ela vai tirar 30 minutos do dia, fazer aquele procedimento, tarará, tarará. Então, e isso está muito enraizado também naquilo que Gladson falou, né? E isso vem das diretrizes. Então, as diretrizes, elas vão orientando a gente, dizendo assim, vocês estão um pouco ativos, porque mudou o cenário no mundo, vocês estão fazendo mais atividades em comportamento sedentário, e vocês precisam atender a algumas recomendações. Tanto que a gente está vivendo hoje a recomendação de você ser menos sedentário. A gente passou da década de 50, do século passado, né, que começou dizendo assim, você precisa fazer atividade física. Hoje a gente está dizendo para as pessoas, você precisa se movimentar e precisa ficar menos tempo parado. Exato. Então, a gente é um cenário mais complexo ainda, e a gente precisa entender isso. Só que eu acho que a mensagem que a gente ainda tem muito ligada à nossa área é que as pessoas precisam se movimentar mais,
no contexto de estar no exercício. É tanto que casa bem com a resposta do Lander, que é, assim, você vê que tudo que a gente retrata é muito ligado à academia. Aí, se a gente pensar também como as pessoas visualizam o exercício, o comportamento de atividade física, né, ela visualiza como exercício. E deve ter alguma coisa programada lá no cérebro dela, porque, assim, se ela pagou a academia, ela só vincula que ela só pode fazer exercício na academia. O professor da academia, ele não orienta ela a fazer exercício fora da academia. A pessoa, você liga todo a possibilidade de atividade física que a pessoa pode fazer a um cenário, a um único cenário. Então, quando ela tem uma barreira que impede que ela chegue naquele cenário, ela não vai fazer. Então, ela vai evitar. Então, a gente precisa desmistificar um pouco essa lógica, né, que vem muito do esporte ainda também, o No Pain No Gain, né? Até nos esportes isso já está sendo revisto, de, assim, não precisa treinar do jeito que se treinava antes, você precisa monitorar a carga de treinamento, ver se você está alterando, as respostas são melhores do que isso. Então, são coisas que estão mudando dentro da nossa área que a gente precisa entender para desmistificar isso, mas as pessoas têm muito enraigada isso ainda, né? Tanto que você vai fazer um treino para alguém, às vezes você faz um treino que é condizente com a condição que ele está, ele acha que o treino é leve, porque o cara que está do lado dele está treinando feito um maluco, né? Então, você tem essas coisas ainda. Então, a gente precisa desse processo educativo, eu acho que aí vai levar um pouco de tempo. E a pergunta de Gladson, ela casa com um tempo atrás, eu acho que uns 15 dias atrás, ou faz mais um mês, o Ekecax também meio que chutou o balde no Twitter, né, que ele botou assim, faz 20 anos que eu estou tentando contribuir com esse negócio da psicologia do exercício, né, para fazer com que as pessoas se tornem mais ativas, tentando ajudar, mas parece que a gente não avançou muito, né, ele botando um contraponto assim, porque o problema continua o mesmo, como o Gladys falou, né, tem dados de 50 anos mostrando que está a mesma coisa. Então, Kecax é uma referência para a nossa área dentro da perspectiva dessa psicologia, da psicologia do exercício, que trata muito isso de uma maneira bem específica, né? Apesar dele estar abrindo mais o leque em relação às outras coisas. Mas você vê, assim, que a gente sofre esse desafio. Acho assim, essa disciplina, né, e é o formato que ela está sendo colocada agora, por causa da pandemia, eu acho que esse start inicial é para a gente começar a refletir assim, a gente precisa passar pelo processo educativo, tanto nosso como das pessoas, né? E um contraponto do que o Bruno falou, na fala dele também, dizendo assim, né, a gente precisa fazer também, eu concordo que a gente precisa fazer, mas a gente também tem as mesmas dificuldades que as pessoas, e tem o contraponto também, né? Você diz, quando você passa algum exercício, ou então, se você faz, né, por exemplo, aí, não, mas você faz porque você é educador físico, né, se você é uma pessoa assim, não, você atende a recomendação, aí você diz, atendo, não, mas é porque você é educador físico, então fica sempre esse jogo, né, então, a gente tem que desmistificar um pouco, como o Gladys falou, né, que as coisas estão sendo discutidas mais recentemente, e vendo assim, às vezes não precisa atender a recomendação, né? Será que a recomendação precisa ser atendida da forma que é? Será que se eu fizer 10 minutos num dia e 40 no outro, e modular isso, dependendo da minha situação, circunstância do dia a dia, isso vai ser... Será que eu preciso fazer mesmo, durar 40 minutos, 30 minutos no meu dia a dia, se eu tenho um dia corrido? Se eu fui para o Alecrim, passei o dia andando no sol lá no Alecrim, para cima e para baixo, subindo ladeira, eu preciso fazer o exercício realmente? Né? Então, são coisas que a gente liga a essas coisas porque a gente está muito preso a essa coisa ainda do treinamento, né? Assim, se o atleta não foi treinar aquele dia, é como se ele perdesse a Olimpíada. Então, e na verdade a nossa Olimpíada não é de 4 em 4 anos, né? Ela vai postergar mais, então a gente tem que desmistificar um pouco disso e soltar um pouquinho dessa parte de exercício, o exercício como realmente treinamento. Uma coisa tem que ser tipo escovar o dente. Acordou, você escova o dente, tem dia que você não escova porque você não quer, entendeu? Todo mundo passa por isso. Não tem uma pessoa que todo dia acorda, vai lá e escova o dente religiosamente. Vai ter um dia que ele vai falhar, vai ter um dia que ele vai querer escovar o dente, entendeu?
Então, e por um dia você não vai jogar os beta, agora nunca mais escova também, né? exatamente. Então, são circunstâncias e como as motivações mudam, né? Se você quer namorar com a sua esposa, você vai se cuidar. Então, são cuidados e do contrário também as mesmas coisas. Então, é nessa perspectiva. Eu acho que desmistificar e a gente conquistar esse passo que a gente precisa dar, eu acho que é um processo educativo, de desmistificar um pouco essa questão do exercício tão sistematizado, tão ligado a desempenho, tão ligado a benefício à saúde, a só o benefício à saúde, né? A gente está mudando também, né? Antes era o benefício físico, agora é tudo benefício mental. Você não vai ficar doente, você não vai ter AVC, você não vai ter demência. Aí você você fica vinculando muito essas coisas da recompensa, no final das contas, que não... se movimentar é bom porque você está vivo, né? Eu acho que o que você está trazendo aqui, Luiz, é muito, muito importante. Eu concordo, eu acho que o processo educativo ele tem que começar com os profissionais de entender como fazer essa coisa toda acontecer, né? E aí, e também, eu acho que desensinar as pessoas coisas que a gente tentou incumbir na cabeça delas, né? E que agora a gente está vendo que o tiro está sendo pela culatra, né? Então, acho que isso também casa muito bem, né, com isso. Eu reforço que acho que isso vai ser tratado em várias das outras palestras, né? Então, a gente tem aí gente que vai falar de diversas formas, né, por diversas perspectivas sobre essas questões, e a ideia é somar mesmo. Acho que no final das contas, aí, o pacotão que a gente vai conseguir construir com todo esse conhecimento vai ajudar a gente a sair do lugar, pelo menos, nem que seja um passo, né? Deu um passo para frente e já saiu do lugar, né? Então, a ideia é essa, né? Se o EQK está com essa perspectiva aí, né, eu imagino nós, pobres mortais, né? Que ele é um ativista aí extremamente empolgado e dedicado, né? Então, assim, o cara ele está frustrado, imagina a gente, né, Rafa? Eu acho que a gente tem que ter, assim, aquela coisa, né? Da largada, né? Vai ficando alguém pelo caminho, importante a gente chegar no final, né? Então, tentar não desistir disso, né? Porque é aquela coisa, todo mundo tem um ditado que diz assim, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Quer dizer, tem gente que chega a um ponto que acha que é impossível, mas tem, de repente, um daqui, né, vai lá e desenvolve uma forma, faz um jeito, mostra uma coisa diferente e a gente evolui, né, na direção que a gente quer alcançar, né? Então, muito obrigado aí a participação de vocês. Eu gosto a ideia do Bruno, né, de a gente sempre estar com as câmeras ligadas aí. Eu vou sempre reforçar isso nos próximos encontros para ajudar aí a tornar o encontro mais interessante. Olha, rapaz, a gente chega até a ver o camarada aqui, ó, todo bundinha de neném ali, rapaz, olha só que coisa legal aí, ver os amigos aí também. Então, eu gostaria sempre que puder, né, todo mundo que está aí, e ter condição também, né, participar, ficar bem à vontade. Acho que essa discussão, eu fico muito satisfeito e acho que todo mundo vai aproveitar com isso. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a participação. Terça-feira aí tem mais. Peço para todo mundo conferir. Por favor, não deixe, né, quem quiser o certificado, não deixe de fazer a inscrição lá no SIGA. Se tiver dificuldade, manda lá no Instagram do Psicofísico, que a gente tenta dar uma ajuda. E agora, como a gente abriu para fazer a inscrição todas as palestras, você já pode se inscrever em todos que você vai assistir, né? Então, se tu tem programado que vai assistir todos, que a gente vai fazer a conferência depois da lista de chamada, né, de quem assistiu e que fez a inscrição. Se tu fez a inscrição e não assistir, a gente vai depois tira o nome lá. Infelizmente, não dá para dar certificado assim a torta e direita, né? Então, a gente vai fazer essa conferência, mas então, assim, eu já oriento, né, já aproveita, dá uma olhada lá, veja quais são as datas que você tem a condição, se inscreve, né, e já vai garantir o seu certificado. Bom? Passa, rapidinho, só para finalizar aqui, essa questão que você falou das câmeras, assim, é a questão de comportamento também, né? Você veja que isso começou justamente com essas
pessoas dizendo, tem que fechar porque a internet vai cair, fecha todo mundo as câmeras. Aí as pessoas foram sendo condicionadas a isso. Então já entra com a câmera desligada, desliga tudo e não participa mais. E talvez isso influencie até a pessoa justamente não participar, assim, no diálogo, no debate, expor o que quer, né? Porque já entrou com a câmera desligada e às vezes já não se sente mais à vontade para participar. Então, é aquele debate que a gente vem sempre fazendo, né? Essa questão da afetividade, da empatia que você tem quando você fala alguma coisa, o outro ri, o outro balança a cabeça, concorda, discorda. Isso tem uma influência justamente nessa interação que está tendo, né? Os caras tiveram uma dificuldade, talvez, né, ou não, tremenda para desenvolver plataformas de videoconferência e a gente fica fazendo audioconferência, né? Boa, Bruno, eu gosto das suas reflexões, cara. Eu acho que é por aí mesmo, e eu tive a sorte, eu tive que gravar uma aula de bioestatística. Imagina, você gravar uma aula sozinho, você olhando para o slide, né? Aí teve, né, os alunos vieram lá para participar e isso muda toda a realidade, né? Até falei, a Bruna que está aqui participou, eu falei, Bruna, eu vou ficar olhando para tua cara. Eu fui fazendo assim, eu repito, entendeu? Eu falo mais devagar, porque realmente o feedback aí é fundamental. Bom, é isso, gente. Terça-feira, vejo aí vocês, quem quiser, só entrar no link, eu mando para vocês no WhatsApp, aí quem mandar entrar lá no grupo também, tá bom? Valeu, gente. Até mais.